riqueza. É por isso que até hoje eles descobrem os tesouros, né? Eles achavam que eles iam usar aquele tesouro no plano espiritual após a passagem da morte. E vocês acham que eles estão usando esse tesouro ainda ou não? O que é que vocês acham? Alguém consegue levar alguma coisa lá para o plano espiritual? Não tem cabeça? Não tem. Então não podemos nos iludir, né? Nós estamos aqui de passagem e Jesus vai dizer uma coisa que é muito importante, que o futuro de um homem não depende dos bens que ele possua. Não sei se vocês estão de acordo, né? Mas é claro que ele falou isso para que a gente não dê mais valor aos bens materiais do que aos bens espirituais. Então ele coloca os bens materiais são necessários. Nós não estamos falando aqui que a gente não precisa deles, né? De modo algum. Vejam que Deus deu o sol, deu a semente, deu a água, deu a terra, mas conta conosco para que a gente possa, através do nosso trabalho e perseverança, conseguir a colheita dos alimentos que são tão necessários para o nosso vida. Então nós temos aí uma parceria, né? Nós procurando suprir as nossas necessidades e Deus vai suprir o resto, todos que nós precisamos. Então nós fizemos um pequeno estudo e vamos lembrar como que era, né, aquela época dos judeus. Eles estavam sob o domínio de Roma. Então eles esperavam o quê? Um Messias, não é verdade? Então Isaías vai dizer que viria um homem, né, um profeta, um Messias, que iria libertar o povo de Israel do domínio romano. E o povo muitas vezes entendia que Jesus viria na condição de um guerreiro, que iria estabelecer o seu exército e vencer os romanos. Por quê? Naquela época havia, por exemplo, os impostos, né? Então, desde o começo da humanidade, todos nós pagamos impostos. E os romanos, o que eles faziam? Eles avaliavam, né, a riqueza de um determinado lugar, cada um tinha que doar a sua parte. E tinha, por exemplo, os publicanos, que faziam o recolhimento do imposto. Então, eles eram responsáveis. Então, eles pegavam aquele dinheiro, recolhiam, e o que eles recolhessem a mais ficava com eles. Então, imagina que o povo vivia uma condição muito difícil, todo mundo revoltado, né? E eles estavam naturalmente aguardando o Messias, que pudesse mudar aquela situação. Mas vejam como que a nossa expectativa, muitas vezes, é mais voltada para as coisas materiais. Por isso que Jesus não foi compreendido e ele foi até mesmo crucificado. Para vocês terem uma ideia, a crucificação era o castigo dado aos piores criminosos. Vejam só. E Jesus vai ser crucificado. Né? E ele, o que ele vai dizer? Momentos da sua crucificação. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só. 4 dias depois ele estava crucificado. Mas ele sabia, ele não tinha dúvidas quanto à continuidade da vida no mundo espiritual. Tanto é assim, quando Pilatos chama Jesus, pergunta a ele: és, pois, o rei dos judeus? Aí Jesus responde o quê? Eu não sou, porque se eu fosse, os meus companheiros teriam lutado para que eu não fosse preso. Mas meu reino não é deste mundo. Então eles estavam com medo de quê? Que juiz, o nosso querido mestre, iria estabelecer um reino, um exército e tomar o poder das mãos deles. Então vejam, né, que Jesus veio trazer o quê? A nossa libertação espiritual, que é muito mais importante. Essa sim nós vamos levar para o resto da nossa vida. Nós sabemos que a vida continua. Então, mais valem os bens do céu, né, os valores cristãos, o valor da fraternidade e do amor, que os
bens materiais. Não é mesmo? Então vejam, né? Bem-aventurando. Quer dizer, bem-aventurando. Na filosofia grega, quer dizer felicidade. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Olha só. Então, Jesus, aparentemente, é uma contradição. Né? Como que a gente, passando as aflições, né, que muitas vezes a gente passa, nós seremos consolados. Não é verdade? Mas nós vamos tentar refletir isso tudo aqui com vocês. E também, olha só que interessante, bem-aventurança em hebraico quer dizer em marcha, em movimento. Então nós não podemos o quê? Ficar parados, ficar esperando as coisas caírem do céu. Não é verdade? Faz a tua parte que eu te ajudarei. Não é assim? Então é claro, por exemplo, se Deus dá a semente, dá a terra, dá a água, dá o sol, dá as condições todas, basta eu ficar beirando, por exemplo, orando para que eu colhe, é preciso o quê? É preciso suor, é preciso escolher bem a semente, plantar na época certa, né? Ter o conhecimento para em qual lugar que nós vamos plantar aquela semente, se aquela planta gosta de sombra ou de sol e etc. Então vejam que nós temos aí uma parceria, nós vamos conseguir os recursos que nos são necessários. Então Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele vai dizer uma coisa que todos vocês sabem: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente pensa assim, então eu posso querer tudo, vou querer tudo e Deus vai me dar. Mas ele explica essa passagem um pouquinho para frente. Ele vai dizer assim: nosso Pai que está no céu nos dará tudo aquilo que nós precisamos. Entenderam? Olha a diferença. Nosso Pai que está no céu nos dará tudo aquilo que nós precisamos. Não tem pessoas que têm 10 carros, 20 carros, 20 casas. Mas quantos nós precisamos realmente? Nós precisamos, às vezes, de um carro, uma moto, precisamos de uma casa para nos abrigar. Então, o nosso problema tem sido o quê? Como o nosso querido Chico nos diz, são os excessos. Porque Deus vai abençoar a nossa vida. Né? Estamos em busca daquilo que nos é necessário, não só para nós, como para a nossa família. O problema nosso são os excessos, que são, muitas vezes, motivo de discórdia e de queda. Então, nós temos que ficar atentos, né? Nos movimentar em direção aos nossos sonhos. André Luiz, no livro Agenda Cristã, tem uma lição que é: aprenda com a natureza. Então ele vai dizer: o rio encontra o mar porque aprendeu a contornar os obstáculos. Vou até repetir: o rio encontra o mar porque aprendeu a contornar os obstáculos. Vocês concordam? Já viram como que é o trajeto do rio? Na hora que ele encontra um obstáculo, ele não para. Ele dá a volta e segue em direção ao seu objetivo. Então nós, na nossa vida, né, queremos, né, um trabalho, bem-estar. Isso não é contrário à lei de Deus de forma alguma, mas temos que mobilizar a nossa energia em direção ao nosso objetivo. Então nós teremos sempre a presença de Deus nos abençoando nos nossos desejos, né? Então vejam só, a vontade de Deus é que todos nós sejamos felizes. Todos nós sejamos felizes. E é muito interessante, né, a passagem lá do Sermão da Montanha, que nós vamos pedir licença aqui a vocês para ler. A mensagem de Jesus é eterna, né? Ela foi dita há mais de 2000 anos, e vocês vão ver que ela está tão atual
como se fosse dita hoje. Né? Ele vai dizer assim: e vendo Jesus a grande multidão do povo, subiu a um monte, e depois de se ter sentado, se chegaram para o pé dele os seus discípulos. E ele os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Então são muitas passagens, né, que nós aqui vamos tentar, junto com vocês também, vocês podem participar, vamos tentar compreender, né? Nós temos, perante o Evangelho, tirar o espírito da letra, porque Jesus, ele ensinava por parábolas. O que são parábolas? São situações do dia a dia da nossa vida. Né? Então ele vai falar, por exemplo, é mais difícil um rico entrar no reino dos céus que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Ele fala assim, mas um camelo, um animal daquele tamanho, né, vai passar no buraco da agulha. Só que antigamente, os cordões, né, os fios, eram feitos de pelo de camelo. E esse pelo era muito grosso. Então Jesus vai dizer, né, que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que passar um cabo de camelo, de fio de camelo, numa agulha. Então vejam como que, né, Jesus usava aquelas passagens do cotidiano para ensinar. Né? Então a gente, é claro, tem que recorrer aos estudos daquela época, para a gente compreender. Né? E vamos ver também se o nosso objetivo, como a gente pensa, e nós sabemos que é sermos felizes, Deus quer que todos nós sejamos felizes. Mas Kardec pergunta aos espíritos, veja, na questão 132, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, por que a gente encarna ou por que a gente reencarna? Será que isso não tem fim? Né? Porque encarnou, depois desencarna, vai para o plano espiritual, volta de novo, né? Isso tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo? Vamos ver. Resposta dos espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Vejam só. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes ou dificuldades da vida material. Então, né, a gente pensa assim, mas a gente podia ficar lá no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, colônia e outras colônias, por exemplo, em cima da cidade de Belo Horizonte tem uma colônia chamada Novos Horizontes. Vocês sabiam disso? Pois é. Então vejam, né? Em cima da cidade de São Sebastião do Paraíso, interior de Minas, tem outra colônia. Olha só, maravilha. Né? Então nenhum de nós está, vamos dizer assim, abandonado por Deus. Né? Então, sobre a cidade de Belo Horizonte, tem um livro que chama Novos Horizontes, que foi trazido pelo senhor Oswaldo Abreu, irmão do senhor Honório Abreu, presidente da União Espírita Mineira. Então ele traz para nós essa realidade. Olha que maravilha. Então nenhum de nós está desprezado por Deus. Mas é claro que nós encarnamos com um propósito. Aí alguns de vocês podiam perguntar assim, mas qual que é o meu propósito? Aí eu não sei. Cada um, né, tem uma função.
Olha só, vamos continuar aqui nessa resposta dessa questão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso está a expiação. Diz ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, cada um de nós tem uma missão, que pode ser a mais simples possível, mas se nós cumprirmos com dedicação e amor, estaremos justificados perante a lei divina. Olha só. Né? Então, no cumprimento dos nossos deveres, é que nós vamos conseguir, vamos dizer assim, galgar o espaço, né? O degrau que nos separa da perfeição. A cada encarnação, uma nova missão. Então, eu peguei aqui até do livro Pensamento e Vida. O livro Pensamento e Vida, para vocês terem uma ideia, foi um livro que foi trazido pelo Espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier. É um manual de controle dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então, Emmanuel vai trazer, que é usado lá no plano espiritual. Então, ele vai trazer esse livro para servir de referência para todos nós. E ele tem um livro pequeno, tem lições maravilhosas. Então, veja, eu trouxe aqui para a gente refletir sobre o dever. É a lição 21. Pode simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos trata a responsabilidade. Olha só, a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos trata a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Então, quando nós cumprimos lá o dever junto aos nossos familiares, junto ao trabalho que nós abraçamos, compromisso do trabalho, junto ao bem-estar, ao trabalho de comunidade, ao trabalho, às vezes, uma tarefa que nós abraçamos, por exemplo, uma campanha do quilo, ou uma distribuição de cesta básica. Então, nós estamos cumprindo o nosso dever. Como que está a nossa consciência nesse momento, gente? Está? Está jóia, não está? Pois é, e às vezes, o que a gente pensa? Ah, não, está muito pesado. Eu não vou fazer isso. Aí começa a complicação, porque, naturalmente, Deus conta conosco para realizar a obra divina aqui na Terra. Conta com cada um de nós. Então, nós podemos dizer que nós somos servidores de Deus, mesmo que a pessoa não acredite em nada. Não sei se vocês concordam comigo. Por exemplo, uma professora que abraça ali os alunos, procura colocar os alunos para cima, ensinando ali a ler, a escrever, ela não está a serviço de Deus? O que vocês acham? Uma pessoa que atende o público como enfermeira, que faz aquele trabalho de assistência, dando aquela tranquilidade para o paciente, colocando o seu conhecimento a serviço da sua saúde, não está a serviço de Deus? Um engenheiro que faz uma obra, e essa obra ela é feita de acordo com os padrões técnicos, ela não vai cair, ele não está a serviço de Deus? Então nós, nas nossas atividades, uma dona de casa que faz aquela comida gostosa, que todo mundo adora, ela não está a serviço de Deus? Então vejam só, mesmo nas coisas mais simples, nós podemos fazer com amor, Então Paulo, se não me engano, nessa carta aos Filipenses, vai dizer: o que quer que façais, façais como se fosse a Deus, e não aos homens. Olha que coisa maravilhosa. Então, tudo que a gente puder fazer com amor, vamos fazer, Você, às vezes, contrata um diarista. Aí ela vai lá, cheio de serviço acumulado e tal. Aí ela deixou a casa, aquele brinco, cheirosa, tudo arrumado, ficou lá 8, 9 horas, fez aquele serviço caprichado. Você não vai indicar essa pessoa?
Então, olha só como que a dedicação da pessoa vai abrir caminhos para o que a gente chama de sucesso. Não é verdade? Mas se aquela limpeza ali que ficou pelo meio do caminho e tal, jogou os negócios debaixo do tapete e tal, aí depois falou, nossa, não fez isso, não fez aquilo, você já não vai indicar, não é mesmo? Então, olha como que o nosso empenho, a nossa dedicação, vai abrir novas possibilidades para o nosso sucesso. Então, o trabalho, ele vem antes, né? Através da nossa dedicação. Né? Se nós estivermos e fizermos tudo com capricho, dedicação, nós teremos sempre um trabalho a realizar, não é mesmo? Então vejam que é essa lição aqui que fala do dever, né? Bom, então vejam só, se o nosso objetivo é chegar à condição de espírito puro, né, da nossa maior revolução, é claro que nós ainda não estamos nessa situação. Eu falo por mim, né? Nós somos, minha condição, espíritos medianos, né? Tem muitos que já estão na nossa frente e outros que estão caminhando ainda, né? Então, aí a importância da nossa tolerância, da nossa fraternidade, do auxílio uns para com os outros, né? Chico Xavier tem um livro que fala O Evangelho de Chico Xavier. Então, o seu amigo, né, ele escreve, então, agora não me lembro o nome, escreve as passagens de Chico. Então, o Chico, ele vai dizer que nós aqui, enquanto encarnados, estamos todos misturados. Então, às vezes, né, você entra em contato com pessoas que estão mais evoluídas que nós, e às vezes menos evoluídas. Então, a tolerância, o respeito, a gentileza, você já vê como que a gentileza gera gentileza? Está passando uma pessoa, por exemplo, atravessando na faixa. Não custa a gente parar ali um minuto esperando aquela pessoa. Às vezes a pessoa nos dá aquele sorriso. Olha o retorno das nossas ações. Não que a gente vai fazer com o objetivo de buscar o retorno, mas fazendo bem, nós estaremos atraindo bem para a nossa vida. Vocês concordam comigo, gente? Então, olha só, um benefício jamais se perde, diz o Espírito Emmanuel. Às vezes você fala assim, não, eu ajudei fulano, eu sei quanto para ele, ou para ela, sumiu, nunca mais eu vi, né? Mas se você fez de coração, né? Tem um colega nosso, lá do Grupo Cheio, certa vez foi procurado lá por era um senhor mais velho e o seu filho. Isso na Copa de 2014. Por quê? Eles eram lá do Peru e vieram com uma certa quantia de dinheiro. Aí o dinheiro acabou, eles não tinham dinheiro para ir embora. Então eles foram lá, né, no atendimento fraterno, para ver se conseguia algum recurso. Então teve um colega nosso de lá, pegou, né, aqueles dois amigos lá, que estavam em dificuldade, levou até lá na rodoviária, né, pagou a passagem de Belo Horizonte até Porto Velho, mais de 2 dias de viagem, 3.000 quilômetros. Aí, e depois, né, e como o senhor já estava meio adoentado, ele falou, não, se você poderia emprestar um recurso para esse colega nosso, um recurso para que eles pudessem fazer frente às despesas de viagem, né? 3 dias de viagem. E assim ele fez, né? Prometeu que ia pagar e tal. Depois, nunca mais esse colega viu. Mas aí eu perguntei ele, mas e aí? Você ficou no prejuízo? Ou não fiquei no prejuízo. E sabe por quê? O meu coração se compadeceu da situação deles. Como que eles iam voltar para o Peru mais de 3.000 quilômetros de distância? Então, eu emprestei um recurso ali, graças a Deus, né? Mas serviu para uma função. Agora, o problema do retorno é deles, não é meu. Eu fiz aquilo que minha consciência mandou. Né? Então, vejam. Aí, ó. A irmã lembrou muito bem, né?
Exatamente. Né? Quer dizer, aquele bem que às vezes a gente recebe, a gente também pode ajudar outra pessoa. Não é isso? Então vejam como que uma ação no bem, ela vai refletir às vezes muito mais do que a gente pode pensar. Então a gente não pode pensar assim, nunca mais eu vou ajudar ninguém. Não. Né? É ajudar e passar, igual Jesus fez, né? Então vamos lembrar disso. E Jesus, olha só, a questão, né, que Kardec pergunta para os espíritos, também para a nossa reflexão. É a questão 920. Então Kardec fez várias perguntas a vários médiuns de lugares diferentes, países diferentes, cidades diferentes. E aquelas que estavam apresentadas uma concordância, ele colocou no livro dos Espíritos. Então ele perguntou: pode o homem gozar de uma completa felicidade sobre a Terra? Será que aqui a gente consegue ser completamente feliz? O que vocês acham? Será possível ter 100% de felicidade? Sempre tem uma coisinha, né? Às vezes a gente está muito feliz e de repente é outra. Mas vamos ver a resposta, olha só. Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então, muitas vezes nós estamos saudando, vamos dizer assim, coisas que nós temos no passado. Então, às vezes pode ser uma enfermidade, que a gente já nasce, né, com aquela tendência, pode ser um recurso material difícil, a gente trabalha, não consegue juntar, às vezes, o dinheiro para ter um objetivo, né, cumprir um objetivo e assim por diante. Então, são as dificuldades naturais da vida, né? Dele, porém, depende a suavização dos seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, o homem, né, poderia gozar de uma relativa felicidade se soubéssemos limitar o nosso desejo e a nossa ambição. Vejam só. Né, como eu falei, alguém precisa de 15 carros? Não, nós precisamos de um. Não é verdade? Eu só posso dar um de cada vez. Eu não preciso de 10 casas, porque a minha família pode ser alojada numa boa casa, uma casa. Então, o nosso problema são os excessos. É aquilo que eu quero acumular através do meu egoísmo. Né? Teve uma reunião dos G20, você já ouviu falar? São as 20 economias mais ricas do mundo. Aconteceu lá na Suíça, na cidade de Davos, se não me engano. E aí, no auditório, que cabiam umas 200 pessoas, havia 100 pessoas que detinham metade da renda de todo mundo. Vocês já pensaram? 100 pessoas que estavam no auditório eram donas de 50% da riqueza do mundo. Que coisa, não é mesmo? Aí a gente fica pensando, né? Aquela passagem de Jesus. Tinha um homem que tinha uma grande fortuna. E naquele ano, ele ia colher, ter uma colheita extraordinária. Aí ele pensava dizendo, né, para si próprio: como que eu vou fazer para estocar tanto alimento? Já sei, vou destruir os meus celeiros e construir outros maiores. E direi à minha alma, né? Goza, descansa e relaxa pelo resto da vida. E aí, o anjo de guarda dele falou: que idiotice essa ideia, porque hoje mesmo será buscada a sua alma e terás que entregar a alma a Deus. Para quem será tudo isso que tu acumulaste? Olha só, são passagens do Evangelho. Então nós, né, temos que ter consciência, nós estamos aqui de passagem, podemos ser chamados a qualquer momento. Havia uma pessoa no bairro que eu morava, Nova Pampulha, né, perto de Neves, ele vendia peixe. Né? Vendia peixe, sempre os peixes deliciosos e tal. Teve um dia que ele passou mal, vocês não vão acreditar.
ele bateu a cabeça no meio-fio e desencarnou. E era uma pessoa assim, que tinha uma saúde normal. Aí a gente pensa, mas o que é isso, né? O que explica isso? Então nós não sabemos, né? Porque conforme o livro dos Espíritos, na questão, se não me engano, 872, que fala da motivação das ações do homem. Então, nessa pergunta, nessa questão, a espiritualidade fala que nós temos uma programação reencarnatória. Então, o nosso dia de nascimento e o dia e gênero da nossa morte já foram definidos por nós no plano espiritual. Olha só. Então, certas fatalidades, né, que acontecem, né? Fulano pegou o avião caiu. O outro ia pegar e falou, não, esse eu não vou não. Perdeu o avião, né? Aí não encarnou o outro não. Como teve, né, aquele caso daquele time lá do Sul, né? Como é que era o nome do time mesmo? Chapecoense. Então, o cara estava lá no final. Aliás, ele estava lá na frente do avião. E uma hora ele falou assim, não, eu vou lá para trás. Trocou o lugar. O que aconteceu? O avião caiu e ele sobreviveu. Aí a gente vai falar o quê? Fatalidade. Vai falar azar, vai falar sorte. Mas existe a mão de Deus em tudo que a gente pode fazer, né? Então, se nós, né, Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, nada acontece sem a permissão de Deus, né? Então, temos que confiar e nós somos